boa noite a todas, todos, todes, nessa noite de sábado, 24 de abril de 2021. Estamos aqui para mais uma formação do Projeto Integrar, com a equipe de professores e professoras, pessoal da Gestos e participantes externos também. Hoje, um momento bastante especial, né? Porque nós temos a formadora Ticiane Caldas de Abreu, que é uma formadora raiz, porque participou do Projeto Integrar desde o seu momento inicial, né? Depois ela pode falar um pouquinho dessa sua trajetória maravilhosa, e hoje está no top, né? No topo, né? Esfregando seja da PUC na cara dessas pessoas que falaram que não ia dar certo, deu tudo certo. Eu sou o professor Kleiser, professor de Geografia do Projeto Integrar. O Projeto Integrar, para quem não conhece, é um projeto de educação que busca a inserção de estudantes na universidade, mas também busca a permanência dos estudantes na universidade através da Gestos. Só incluir ali no currículo, né, que ainda não temos certificados, mas toda essa formação e todo esse currículo graças a Gestos e o Integrar, né, que foi o meu primeiro espaço de formação. Isso nunca pode ser esquecido, né, e ainda né, porque ainda faço parte desses coletivos e ainda todos os encontros consegue contribuir para a minha formação. Então, gente, como o Cleiton já me apresentou, né, a minha pesquisa, tanto no TCC como no mestrado e de vida, vem sido a história do continente africano, né, pensando a Lei 10.639, a implementação dela na nossa prática docente, e aí eu digo na prática docente geral, não só no campo da história, porque conforme a própria lei implementa, conteúdos que precisam obrigatoriamente em todas as áreas de ensino no Brasil. Então, para a gente começar, eu gosto de fazer algumas provocações. E eu queria perguntar aí, para quem ainda não me ouviu falar sobre esse tema, eu queria que vocês me dissessem, quando vocês fecham os olhos e pensam em Segunda Guerra Mundial, o que vem aos olhos de vocês? O que vem na cabeça de vocês? A primeira coisa. Nazismo? Nazismo? Gente morrendo. Gente morrendo. Vocês enxergam como os nazistas? Porque a história, quando foi construída, né, quando ao longo da história ela foi construída por pessoas e para pessoas, né? Foi guardada as fontes certas, foi construída as narrativas certas, pensando em determinados grupos. E aí, quando eu fecho os olhos e eu penso em escravidão, se eu não construo um olhar descolonizado, se eu não construo um olhar como educadora, de todos os dias buscar descolonizar o meu olhar e a minha prática, eu não vou conseguir enxergar que na história da escravidão ou da colonização do continente africano, essas pessoas brancas que fizeram todas as atrocidades que fizeram, também são brancos nazistas. Qual vai ser sua prática? Qual vai ser o teu pacto político com a sua prática? A reprodução do mesmo, do que eu escutei lá na universidade durante meus 5, 7, 10 anos de formação? Ou você realmente quer construir um pacto político onde a descolonização e onde a tua prática como educadora é emancipadora? E aí depende de cada um de nós.
porque isso também depende de passar por dor e sofrimento. Porque você se entender um sujeito que fere todos os dias crianças e adolescentes, jovens e adultos, isso também parte por dor e autoconhecimento. Isso é importante reconhecer. Mas também é muito mais importante reconhecer que o problema de é toda uma estrutura. Então, você pode contribuir para essa estrutura, buscando descolonizar esse olhar. Precisamos responsabilizar. Historicamente, nós jogamos a culpa para outra camada da sociedade e lavamos as nossas mãos. Eu me incluo todos nós nisso, porque, como educadora, desde quando eu iniciei a minha formação, levou um tempo para que eu entendesse qual é esse lugar desse meu compromisso político, qual é a importância que eu estava dando para esse meu compromisso político. E aí, quando eu falo disso, eu falo que até muito pouco tempo, eu não estava atenta às discussões indígenas no Brasil. Eu não estava atenta às discussões de gênero, às desigualdades de gênero. E aí, também me coloca nesse lugar de opressora, porque se eu estou desenvolvendo uma prática pedagógica que visa contemplar apenas um grupo, eu estou excluindo o outro. Tudo bem, nós, enquanto seres humanos, é impossível a gente englobar e estar atento a todas essas questões que existem na nossa sociedade, que são estrutural. Mas se você busca uma prática emancipadora, uma prática educacional que vai para além do teu conforto, você vai automaticamente se desconstruir, se descolonizar para esse olhar atento para todas essas estruturas que eu citei. Quando eu penso em trabalhar história de África, história do continente africano, Herer no Brasil, implementação da lei, a Lei 10.639 foi promulgada em 9 de janeiro de 2003. Ela já está prestes a concluir 20 anos. E grande parte da sociedade brasileira ainda não conhece essa lei, ainda não implementou essa lei, ainda não se ouviu falar de história de África, história afro-brasileira e história indígena no currículo da educação. E aí, da educação, a lei ela é bem explícita quando ela diz em todo o âmbito educacional vigente no Brasil. Então, da medicina à pedagogia, é de ponta a ponta. De ponta a ponta, dos anos iniciais ao terceiro ano, nas escolas técnicas, no curso de técnico de enfermagem, em todos esses espaços educacionais, precisamos implementar essa lei. E aí, a maioria, eu acho que a maioria aqui, ou todos nós aqui, todos nós, somos educadores e professores. E aí fica a pergunta para vocês. Como está a sua prática emancipadora em sala de aula? O quanto da Lei 10.639 você conhece e implementa no teu currículo? Há uns 15 anos atrás, até uns 15 anos atrás, até, vamos dizer, 2008, ou ainda existia muito pouco material sobre a implementação da lei, pouco material didático para as áreas e afins, mas hoje, em 2021, existe um riquíssimo material de todas as áreas sobre a implementação da Lei 10.639 e como fazer. Então, a questão de fonte, de onde procurar, de o que fazer, não está escrito, essa desculpa não existe mais, essa desculpa não se dá mais conta, não dá mais para usar ela. O que se tem hoje ainda mais uma vez, é o privilégio branco, que seria, mais uma vez, esses sujeitos, no âmbito do seu privilégio,
estão confortáveis com a formação que teve, com a sua prática educacional e com o que está passando em sala de aula. Eu estou contemplando o currículo, porque eu escuto muito informação de professor sobre isso. Mas no currículo não exige. Mas esse currículo é racista, então a gente precisa pensar que esse currículo, ele é problemático. E você, enquanto um educador, enquanto um professor, qual é a tua prática? Repetir o mesmo, reproduzir estereótipos, reforçar falsas histórias e falsos ensinamentos, contribuir para o apagamento e para a invisibilidade de determinados sujeitos. E aí eu gosto muito de pensar nas referências que eu tenho da galera da ciência, que construíram muita ciência, muitas pesquisas importantes e que os próprios sujeitos e sujeitas formados nessas áreas não conhecem como referência. E aí, sujeitos e sujeitas negros que estão pesquisando, que estão produzindo, que estão trabalhando, que estão criando conhecimento, né, produzindo conhecimento, esses sujeitos não são referências para a formação desses cientistas. Mas aí, qual é o problema? O problema é esse cientista que está lá produzindo quietinho, ou vamos usar um exemplo, esse biólogo branco que está usando apenas o que foi dado para ele mastigado no seu currículo de formação. Esse espaço, essa escolha é uma escolha política de privilégio. Então, é muito bom se repensar sobre isso. Por isso que eu digo que todos os dias precisamos estar atento a esse olhar descolonizado. O que seria um olhar descolonizado? Buscar romper com as estruturas coloniais que cegam a nossa prática didática todos os dias, que está aí todos os dias, questionar o porquê será mesmo que não existe nenhum biólogo na história do Brasil negro? Será que não existe nenhum filósofo? Será que não existe nenhum químico, nenhuma química? Da onde veio a matemática? Será mesmo que essa referência europeia, pensando, né, o planeta Terra tão vasto e cultural, será mesmo que tudo veio desse continente branco? Será mesmo que todos os conhecimentos foram construídos por uma população só? Pensando toda essa estrutura social que a gente tem? Se você não faz isso, se você não consegue romper com essa lógica nem por um minuto, você está reforçando o estereótipo, você está contribuindo para a violência todos os dias. Porque todos os dias que um jovem negro, uma jovem negra, sai da sala de aula se sentindo excluído desse conhecimento, você também é responsável por isso, porque você está contribuindo para a exclusão desse sujeito. Precisamos nos responsabilizar. E aí vai muito também do senso crítico que você tem sobre sociedade. Entrando no tema, né, que foi proposto para me conversar aqui com vocês hoje, entrando não, né, continuando, eu quero apresentar para vocês os dados da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação, que buscou, né, investigar o ensino de África, ensino de história de África na rede municipal de Florianópolis, pensando que Florianópolis tem um plano de implementar a Lei 10.639 em todas as áreas de ensino da rede municipal. Esse plano é um plano educacional que foi publicado em 2015, eles têm esse plano de cumprir isso até 2025, e aí lá em 2018, 2017, quando eu escrevi meu projeto de pesquisa, eu fiquei muito curiosa para saber quais eram as práticas do município para implementar tudo isso, pensando que até é muito fácil o Estado justificar dizendo, a gente está criando plano,
A gente está criando matriz curricular, a Secretaria Municipal tem uma matriz, eu posso mostrar depois aqui para vocês, eu tenho ela aqui. O Estado, o município de Florianópolis, teoricamente, ele é muito bonito, assim, em relação a normativas. É um dos estados mais para frente nessa ideia de pensar a implementação da Lei 10.669, mas isso teoricamente, porque na prática, infelizmente, já dando informações do final da pesquisa, infelizmente isso não acontece, porque o município responsabiliza muito os professores, que é muito fácil, né, a gente responsabilizar o professor, o educador, ele não vai para a formação continuada, não está fazendo formação continuada, e aí a gente precisa pensar essa formação continuada. Essa formação continuada, ela acontece, qual é a estrutura que essas redes, que esses municípios, que o Estado está dando para esse educador, para essa educadora, para manter a sua formação continuada. A gente sabe o quanto a formação continuada é desvalorizada em todos os espaços de educação. Muitos professores não recebem para fazer formação continuada. E aí, na minha perspectiva, a partir das minhas referências teóricas, que eu busco sempre estar analisando e dialogando, que é Bell Hooks, Toni Morse, a própria Carolina Maria de Jesus, que fala muito da educação, né? A Antonieta de Barros, até com a camiseta dela, elas já apontavam isso, dizendo que formação continuada é tudo que envolve a vida desse professor, dessa professora, pensando a educação. Então, ele saiu da sala de aula, ele pegou um livro para ler sobre o tema, pegou um texto, isso já é uma formação continuada. Só que a formação continuada é desvalorizada e ela quase não existe. A própria Secretaria, o município de Florianópolis tem uma estrutura de formação continuada, aonde, segundo eles, dar um curso sobre ERER uma vez por ano é suficiente. Para que o educador, a educadora, professor, professora estejam preparados para trabalhar com esses conteúdos o ano todo, em todos os anos, do fundamental, da creche, né, dos anos iniciais, até o 9º ano, né, porque a rede não tem o ensino médio. Então, a gente já encontra um problema aí, a gente já encontra uma questão do Estado fazer a teoria e não implementar. Então, isso também eu acredito que seja uma grande dificuldade e algo que atrasa muito a implementação da lei. Mas desde quando eu compreendi que a minha prática de educação e o meu projeto político vai para além de uma estrutura, eu entendi também que eu não posso esperar por esse Estado, porque ele nunca fez e nunca vai fazer nada por nós, e nem pelos meus e nem pelas minhas. Então, se eu sou um educador, eu preciso, a minha prática educacional precisa estar alinhada a uma prática política de emancipação e de descolonização. Eu venho lendo e debatendo com muitos educadores que acreditam que que o educador é o sujeito que está lá para ensinar dentro do limite dele. Eu acho que se a gente for pensar a partir disso, a gente precisa parar a educação agora. Porque o meu limite dentro de uma instituição é muito pequeno. A instituição vai fazer eu dizer que Princesa Isabel foi a heroína de todos os escravizados brasileiros. Isso é mentira. Isso é uma prática política que não contempla a minha. Então, se eu reforçar aquilo, então o meu projeto, estou falhando com o meu projeto político enquanto educadora. Então, eu não sirvo para ser educadora, se eu for abaixar a cabeça para um sistema. Mas também entendo que tem toda uma estrutura em choque que nos desloca, e aí, em alguns momentos, a gente precisa vigiar para que não sejamos prejudicados, e igual tenho histórias de colegas que bateram de frente com coordenadores, com secretários e acabaram perdendo seus empregos,
Então, eu acredito que a sala de aula, depois que você entra e que fecha a sua porta, a sala de aula é sua. Ali dentro vai ser a sua estrutura. E aí depende de você qual vai ser a tua prática que você vai implementar lá dentro. A recuar e, mais uma vez, reforçar o pacto de exclusão ou avançar nesses conhecimentos. Eu trouxe esse trecho que está também na minha dissertação, que é uma análise de pensamento mais lá das considerações finais, que eu acho muito importante para que vocês também entendam a minha prática enquanto educadora e que eu possa contribuir para que vocês construam aos poucos esse olhar dessa educação, dessa prática de educação libertadora. Que diz, né, que ao longo destes 130 anos de libertação, e aí essa libertação tinha que ter 50 mil aspas aqui, mas duas já mostra a mensagem, né, das populações negras brasileiras, onde diversos impedimentos legais durante o processo de escravização foram produzidos e implementados. A educação talvez seja um dos mais profundos traumas que carregamos até os dias atuais. A lei que em 1837 e que ela vigorou até o início dos anos 60, pedia negras, ela existia, essa lei existia, ela foi... Eu esqueci agora o termo, quando uma lei é cancelada. Eu não lembro qual é o termo, gente. Se alguém lembrar aí, fala, me ajuda. Essa lei, ela estava ali até o início dos anos 60. Então, qualquer pessoa que quisesse se pautar dessa lei para dizer que as populações negras não iam entrar no espaço de educação, ou pessoas com deficiências não iam entrar, ela estaria ancorada na lei. Foi uma lei que foi implementada e que vigorou por muito tempo de forma efetiva, e que depois, ali no início dos anos 60, alguém lembrou que ela existia e aí ela foi excluída no Brasil, né? Participasse da educação, da vida educacional no Brasil. Nos custou muito caro, pois até os dias atuais lutamos para estar em um espaço que nunca, pelo menos aqui no Brasil, foi pensado para os africanos e afro-brasileiros. E aqui eu incluo também os indígenas. Por quê? Porque a estrutura, e aí a gente precisa falar um pouco de história da educação no Brasil, né? Essa educação foi criada para quem e para quem, né? Quem criou essa educação? Quem eram esses sujeitos que podiam dar aula, que podiam assistir às aulas, que podiam ser alfabetizados? E aí, só por todo o nosso histórico de processo de escravidão no Brasil, isso já causaria grandes traumas e danos atuais. E aí ainda existiu uma lei que impedia que esses sujeitos entrassem nos espaços de educação. E aí, quando a gente pensa que a gente viveu quase 4 séculos de escravidão, e apenas 130 anos aconteceu a abolição, né? Essa abolição com bastante aspas, a gente precisa colocar nessa balança. Essa balança precisa pesar. Vocês precisam compreender que a educação não é para os sujeitos e sujeitas negras, para as populações negras. Essa educação não foi pensada, essa formação, esse espaço enquanto educadora que eu tenho hoje não foi pensada para mim, não foi pensada para o meu corpo. Essas informações que hoje eu carrego, esse processo de formação que hoje eu carrego, esse acúmulo, né, de formação que eu carrego hoje, não foi pensada para mim. Não era para que eu estivesse aqui dando uma formação. Ainda é de se estranhar quando alguns corpos ainda me estranham quando eu estou em sala de aula. E aí vem de forma sutil, você é professora? Achei que não era, achei que era estudante. Você, igual eu escutava na PUC, você está na graduação?
E as pessoas se assustavam quando eu falava que eu estava indo para o quarto andar, que o quarto andar é as aulas da pós-graduação. As pessoas achavam que eu estava perdida naquele lugar, né? Então, essa estrutura educacional não foi pensada para nós. E não está ainda sendo construída para nós. A gente tem a lei, a gente tem espaços como esse de discussão, mas na prática, poucas e poucos educadores e professores ainda entenderam já que precisam se responsabilizar e precisam mudar as suas práticas. Então, isso significa que ainda milhares de jovens, de crianças, de adolescentes e de adultos negros e negras indígenas são excluídas dos bancos escolares, porque as práticas pedagógicas desses educadores excluem esses sujeitos. Então, as nossas práticas precisam estar pautadas nessa balança. E que vai além do que a gente imagina. E aí é que eu trago, que é necessário colocar no centro das discussões sobre a implementação da Lei Federal 10.639. Aplicar elas hoje é uma agenda para ontem, sabe? Para a gente pensar e entender o quanto todo esse processo educacional excluiu esses sujeitos, mas, ao mesmo tempo, esses sujeitos estavam resistindo, estavam construindo espaços de formação, estavam construindo espaços de educação. A gente tem na nossa história escolas que foram criadas somente para as crianças, para jovens negros, e que foi construída a partir do movimento negro. Essas histórias não são contadas na sala de aula para a gente. A gente coloca as populações negras e negros e indígenas como populações atrasadas, incapazes de construir, de criar conhecimento, de produzir conhecimento, enquanto esses sujeitos estavam criando a grande parte do conhecimento que a gente tem hoje. Quando a gente fala de história de África, é importante vocês perceber que a ciência nasceu no continente africano, a matemática nasceu no continente africano, a medicina nasceu no continente africano, o dinheiro, as primeiras moedas, da forma que a gente conhece hoje, as primeiras a ser produzidas foi no continente africano. O ferro foi moldado, né, pela primeira vez no continente africano. E são histórias, são conhecimentos, são produções que não chegam, e aí não chegam por conta desse pacto político, eurocêntrico, racista, excludente, que quer se manter na hegemonia branca. Então, em que momento a sua prática educacional está ancorada? No momento da emancipação de conhecimentos ou no momento de reforçar o pacto hemogênico, racista e excludente? É essa pergunta que precisamos nos fazer todos os dias, para não cair no esquecimento. E, de preferência, todos os dias, buscar fontes e referências, buscar se pautar a partir de fontes e referências de autores e autoras negras que vão dar embasamento a partir do conhecimento deles, a partir do que eles viveram, porque vivência, o nosso conhecimento está ancorado na vivência. Precisamos olhar, ter esse olhar sensível, tanto para a nossa formação, para fazer autocrítica todos os dias, como para os jovens, adolescentes e crianças que estão passando nas nossas salas de aula. E aí, como a gente está impactando eles? Quais são as memórias que os jovens, as crianças e adolescentes negros vão ter sobre a sua prática didática daqui a 5 anos? Eu gosto de me perguntar isso, porque quando eu entro em sala de aula, até os jovens mais tímidos
quando eu começo a falar, quando eu começo a trazer referências, quando eu parto de uma história que não é eurocêntrica, os jovens mais tímidos, mais quietinhos, eles se sentem representados, eles se sentem incluídos naquela aula. Eles podem não estar entendendo nada, mas eles vão querer falar em sala de aula alguma coisa, trazer alguma contribuição, porque eles estão se sentindo representados. E aí, durante a minha pesquisa, eu apliquei um questionário, eu fiz entrevista com professores e professoras de história do 8º e do 9º ano, na rede municipal de Florianópolis, e com as diretoras, né, da escola, e apliquei um questionário para os estudantes das turmas do 8º e 9º ano. Nesse questionário, eu perguntei sobre a história de África, o que eles conheciam. E aí tinha as opções para eles assinalar. E aí o resultado disso, gente, eu apliquei esse questionário em 2019. As respostas foram sobre civilização, né? A pergunta era, você pensa a história da África a partir de uma civilização? 5% colocou. 7% pensou em capoeira e samba. 34% escravizados e tráfico de escravizados. Egito e os outros reinos ali, 3% apenas. Populações negras, 13%. População branca, teve 1%, se eu não me engano. População branca, AIDS e tragédia, 1%. Guerras e conflitos, 3%. E grandes centros urbanos, 3%. E aí, aqui, o que mais salta os olhos é que hoje, século XXI, vamos colocar assim, com a Lei 10.639 sendo trabalhada desde 2003, eu sei que tudo isso parte de uma teoria, né, e não da prática, ainda esses adolescentes que estão nos anos finais do ensino fundamental, a grande maioria deles olha o continente africano apenas como espaço de escravizados. E aí eu escolhi o 8º e 9º ano, porque segundo o currículo do município, nesses dois momentos, no 8º e no 9º ano, que as professores de história têm mais abertura para trabalhar esse conteúdo. Mesmo contrariada, eu trabalhei com essa perspectiva na esperança que, pensando o currículo tradicional, mais conteúdos poderiam ter sido implementados. A produção dos estudantes, né? O que eles apresentaram também para mim no questionário, numa outra pergunta, o que eles achavam, né, que estava mais presente no continente africano. Mais uma vez, estereótipos, e aí estereótipos que a história oficial vem construindo e vem reforçando todos os dias na televisão, no rádio, nos livros didáticos e na nossa prática pedagógica. Fome e miséria, 38% deles acreditam que é isso que tem o continente africano, 22% acredita que ele é tribal, 17% animais, que só tem animais lá, guerra e violência, cultura, a pergunta era se o continente africano produz cultura. Apenas 4% respondeu que acreditava que construía cultura. Sobre as categorias, né, como eu já falei, grande maioria, escravizados, tráficos, fome, miséria e população negra. Os 3 estereótipos que mais apresentam, tanto na fala como nos desenhos, que depois eu separei alguns para mostrar para vocês, como ali nos questionários, nas perguntas direcionadas que eu fiz para eles. E isso é alarmante, porque ainda se tem uma grande maioria de jovens e adolescentes reproduzindo estereótipos que conhecem, que está sendo trabalhado com eles, tanto em sala de aula, como
em todos na nossa sociedade. Por isso que eu digo que a educação, ela precisa passar por um projeto político de emancipação. Porque enquanto cada um de nós trabalhar na sua bolha, dentro dos conteúdos e da área que a gente mais se identifica, isso vai continuar acontecendo. Eu sou da biologia eu não consigo trabalhar a história do continente africano. Será que não consegue? Ou será que você não quer trabalhar porque é muito mais confortável, porque a sua formação não contemplou a história do continente africano e nem biólogos africanos e nem a fauna, a flora do continente africano? E aí, né, não contemplou por quê? É um problema, é uma pergunta que a gente tem a resposta. E aí depende da gente, depende do individual para a gente levar para o macro, porque senão a gente vai continuar dizendo que eu faço a minha parte, mas qual é a tua parte? A tua parte reforça qual pacto? E aí, sobre desenho, eu trouxe dos desenhos. A maioria dos desenhos no questionário, né? Tinha a última parte do questionário, eles tinham um espaço para fazer um desenho sobre a imagem que eles tinham sobre o continente africano. Qualquer imagem. Falei para eles, a primeira coisa que vocês pensam quando escutam a palavra continente africano. E aí a maioria delas ficou entre fome, miséria, falta de água, guerra, que essa aqui é uma imagem, gerações que foram escravizados, as categorias, né? A AIDS e tragédia, população branca, ninguém liga o continente africano à população branca, grandes centros urbanos, 5% apenas, características, né? Que daí é a história afro-brasileira, aqui ficou faltando os dados, mas eles ligam a 54% capoeira, os 54,32% eles ligam a história afro-brasileira à capoeira e a escravizados, poucos ligam a outras formas de cultura, a pobreza, lutas e resistências, candomblé e umbanda. Que aí, dentro dessas lutas e resistências, veio umas respostas no sentido dos quilombos, que aí eles conseguiram linkar os quilombos como lutas e resistências. Então, para mim, na minha análise, está muito ligado ao 20 de novembro, porque durante o 20 de novembro, todos os anos, se trabalha na escola Zumbi dos Palmares, Quilombo dos Palmares, como se essa fosse a única história de quilombo e de resistência e de luta da história brasileira, né? Falei para vocês o desenho dessa África tribal, vários desenhos assim, sensibilização, sem grandes centros urbanos, só animais, ocas e pessoas. E aí, na pergunta que eu fiz para eles sobre a importância da história africana e afro-brasileira, 77% falou que acha que é importante para a contribuição da nossa sociedade. 58% disse que quer estudar, que deseja estudar. E 34% disse que não estudou. 66% já estudou. E aí, aqui a gente pode pensar que existe a vontade, existe o desejo de estudar, acham importante estudar, e aí eles já estão conseguindo fazer essa análise dessa importância para a sociedade. E 66% já estudou, mas estudou como? Qual é a qualidade desse estudo? É só lá em novembro, no dia 20 de novembro, falando de um único lugar, de uma única história, e aí pensando que o continente africano não é hegemônico, né? Não é uma coisa só, tem milhares de culturas e tradições naqueles espaços. Tem cidades, tem povos, tem grupos, tem cerca de 2.600
32, se eu não me engano, línguas faladas dentro do continente africano, culturas, produções de conhecimento, temos referências da filosofia, da medicina, e aí qual é a forma que a gente está em esse continente, essa história afro-brasileira, da onde está partindo? Eu trouxe esses dados para vocês e essa fala muito mais para que vocês busquem fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Quais são as práticas de vocês efetivamente? Além de ficar por 1 hora me escutando aqui, para além disso, como está a tua prática em sala de aula todos os dias? Você faz o teste do pescoço, você faz aquele análise de onde estão os teus privilégios, quantos estudantes negros estão na sala de aula, quantos estudantes indígenas você tem na sala de aula, e se tem, se não tem é por quê? Que bairro que é a tua escola? E mesmo se não tenha, por que não trabalhar conteúdos de história de África e da história afro-brasileira só para estudantes brancos? Porque se a gente está falando de exploração, de marginalização, de genocídio, a gente precisa dizer que são esses sujeitos brancos que cometem todos esses crimes hoje na nossa sociedade. Então, são esses sujeitos brancos que precisam ser educados, que precisam desconstruir seus olhares para parar de nos matar. Um tempo atrás, eu tinha chegado num limite onde eu dizia que eu não ia mais dialogar com professor nenhum, que eu ia colocar minha prática, que minha prática pedagógica era por mim, eu ia me entender, eu ia trabalhar da forma que eu conseguisse, da melhor forma que eu conseguisse, e não ia dialogar mais com professores. Mas também eu precisei entender que essa minha fala era problemática. Porque se eu tenho essa formação e não divido e não contribuo com a formação de outro sujeito, para que vale a minha formação só para mim? Para os 5, 4, 3 jovens que eu vou impactar ao longo das minhas aulas, né? Porque efetivamente eu preciso hoje pensar no meio que eu estou inserida. E se nesse meio que eu estou inserida, 10 educadores sair e mudar a sua prática de educação, significa que esses 10 vão impactar outros 10, cada um deles. Então, a gente já tem 100 educadores impactados. Mas parte do individual para a gente poder ir para o macro. Gente, eu falei demais, eu tinha mais coisas para falar, mas já estou 1 hora aqui falando. Eu quero escutar um pouco vocês. Eu quero mesmo que seja uma conversa. Eu estou curiosa, eu quero saber das formações de vocês, de até onde vai esse conhecimento sobre ERE, sobre a Lei 10.639, de cada uma aqui. Muito obrigada. Obrigado, Ticiane. Toma uma aguinha. Vamos passar, então, a palavra para quem quiser debater. A Camila quer fazer a primeira pergunta, debate, comentários. Pode ser, Camila. Eu quero. Já liguei até o microfone aqui, arrumando cabelo. Primeiro, eu queria te agradecer, né, Tici? Sou sábado à noite, essa formação incrível. Nossa, muita gratidão mesmo de te escutar. Eu li o teu trabalho, eu não consegui ler ele inteiro ainda, né? Quero ler com mais detalhes, mas eu consegui. Então, é só palmas por tudo que feita essa construção, porque fazer uma dissertação não é simples, né? Tem todo um mental, psicológico, é uma loucura. Mas a gente fica bem, a gente consegue, a gente entrega o produto final. Mas muitos pontos eu anotei, assim, sabe, que de indagação, assim, que a tua dissertação veio, assim, né? Quando tu fala, assim, desse descolonizar minha prática, né? A gente precisa repensar e como foi feita essa nossa construção, né? Esse compromisso político, mas como é que a gente vem se constituindo também no meio disso tudo.
E outra coisa que tu fala muito, assim, que eu acho maravilhoso esse povo da história, né? Esse povo da história traz um marco teórico. 1900 e pouco é isso, aí acontece isso, aí tu consegue se entender. Eu falo, gente, que maravilhoso. Ainda bem que tem esse povo da história para ajudar a gente a pensar e repensar muitas coisas. E quando tu fala dos documentos pedagógicos, eu penso no nosso documento, né? Que é a matriz das relações étnico-raciais e que a gente trabalha tanto na educação infantil. E por muitas vezes, Tice, eu vejo que esse documento não deixa de ser um enfeite no armário. Como? Por quê? Porque ano passado, na minha unidade educativa, até dei uma formação lá para as minhas colegas, e foram muito isso, assim, muitas desconheciam o próprio documento, elas foram ler o documento porque eram obrigadas a ter que discutir o documento. Então, para a gente entender a dimensão de como que é. E quando eu comecei a formação, muitas falaram o seguinte: não, ninguém é racista, não, prática racista nós não temos, que eu enviei um questionário, que para você, o que você entende por isso, por aquilo e tal, que eu queria conhecer o grupo. Aí, depois da medida da formação, elas foram falando, né, muito das práticas racistas que elas têm, e se entendendo também, né, porque também perpassa muito pela questão de estudar e entender todo esse movimento, né. E uma coisa que chamou muito a atenção, que elas falavam o seguinte, e é uma coisa que a gente precisa, acho, cada vez ter mais em mente, assim, elas têm muito a ideia, eu acho que isso muitas profissionais, assim, da rede, tá? Da ideia da ERE ser algo único, assim, que ela não perpassa em todas as relações, de tudo. A ERE, ela está em tudo, então elas acham que é só ali naquele dia da consciência negra, eu vou trabalhar aquilo e pronto, eu vou botar uma bonequinha negra, eu estou trabalhando com a ERE. Não, a ERE, ela está em tudo. Então, elas compreenderem esse movimento foi difícil. E, assim, eu acho que cada vez mais, quando tu tocas na formação continuada, eu acho que a gente está errando muito, sabe, Tice, a gente precisa escutar mais o que as pessoas têm para falar, eu acho, principalmente na rede, assim, eu vejo, assim, da rede, a gente deixar essas pessoas falarem, porque muito o que acontece? Quem vai tomando frente nessas questões? São pessoas que têm entendimento, que fizeram uma formação da ERE, que fizeram uma dissertação, um TCC, e essas pessoas tomam frente. Aí parece que essas pessoas, como tu diz, fala brilhantemente no teu trabalho, parece que só essas pessoas, elas são as responsáveis por isso, e a gente sabe que não. Que a ERE é independente, precisa ser trabalhado, é uma política. Então, a gente precisa trabalhar isso, tá ali, precisa ser trabalhado. Então, elas têm muito essa responsabilização só das pessoas negras para trabalhar. E fica, mais uma vez, essas pessoas sobrecarregadas para trabalhar com isso. Então, é uma coisa que eu acho que vai muito... a formação continuada, eu acredito que precisa ter, só que o problema da formação continuada, eu vejo isso, pelo menos, né? É aquele momento. Tu tá ali, faz aquele momento, tu trabalha, eu trago um monte de texto, a gente vai discutir, vamos trazer um monte de dinâmica, e acabou. Aí, quando tu vai para a tua prática, quando tu vai lá fazer as tuas ações, tá, tu faz naquele momento, e depois parece que vai voltando tudo ao normal, só foi para aquele momento, sabe? É muito... eu vejo que as pessoas estão nessa questão, assim, Tice, principalmente eu falo meus colegas brancos, né, enfim, estão muito acomodadas com isso tudo, tá tudo muito bem, tá ali, tá aqui, eu estou dizendo que eu estou trabalhando, mas a gente vê que realmente, na prática, ainda é muito pouco. Elas falam que são antirracistas, mas em que momento que elas estão conseguindo realmente colocar isso em prática eficaz, assim, não só por causa naquele momento da formação, estou contigo, e depois, no restante do tempo, elas não estão mais, entende? Só naquele momento, eu concordo, eu acho que é isso aí, o racismo estrutural, eu entendo, eu acho a minha responsabilização naquele momento da formação, mas depois acaba. É só naquele momento. Então, isso tudo essa tua pesquisa veio indagando muitas questões. Então, eu queria te agradecer. E eu acho que é isso, assim, Tice.
ninguém é racista, as pessoas aprendem a ser racistas, e eu acho que é um exercício árduo que a gente não, né? Todos têm essa responsabilização, não é só a gente que está aqui nessa formação, todos têm uma responsabilidade para falar sobre essas questões em qualquer lugar que perpasse, né? Então, eu acho que é por aí, muita gratidão pelas tuas reflexões nessa noite, que eu aprendi muito, e só queria te agradecer por tudo, por esse trabalho incrível, e quero ler até o final, que eu só li eu li até o capítulo 3 ali e tal, quero ler até o final, mas muita gratidão, viu, por todo esse aprendizado nessa tua dissertação que estava incrível, tá incrível, né? E assim como você é incrível. Obrigada, viu, Tícia? Eu que agradeço, Camila. A gente aprendeu muito, né? Nossa formação na Gessos contribuiu. Eu posso só falar um pouquinho, Cleiton? Camila, é muito isso que você falou da formação continuada. Mas antes da gente montar uma formação continuada e trazer esses sujeitos, vamos discutir texto, vamos ler, vamos ensinar o beabá, a gente precisa identificar quais desses sujeitos realmente querem construir um projeto político de educação emancipadora. Porque essa galera, ela que se diz antirracista, eu compreendo isso, eu compreendo aquilo, ela sai de lá, mas acredita que o único espaço para ela aprender e para ela se formar é aquele. Eu não vou me interessar em discutir raça e racismo quando eu não estou na formação, porque eu não ganho para isso. Eu acredito a formação ela se dá a partir de leitura, e você precisa querer aprender, você precisa querer, como educador, e aí por isso que eu digo que a tua prática tem que ser uma prática política todos os dias, perpassando todas as suas experiências, de você fazer a análise críticas. Quantos pesquisadores negros você conhece? Quantas historiadoras? Quantos artistas negros? E por aí vai, sabe? Quantos biólogos, médicos? E fazer essa autocrítica todos os dias também é uma formação continuada, porque isso vai despertar na gente o quão limitado a gente tem de conhecimento e o quanto precisa avançar, e entender que aquelas 2 horinhas que está passando lá na formação no Estado ou na Secretaria não são suficientes, porque a tua vida toda, desde quando você nasceu, você foi influenciado para ser ensinado a ser racista, ensinado a oprimir. Então, se você não está disposto a construir uma prática pedagógica emancipadora, antirracista, você não vai ser. Você vai ficar só na teoria, só para ganhar like no Instagram, fazendo textinho bonito e compartilhando foto da Djamila Ribeiro. E aí não vai acontecer nada. Então, a prática tem que ser para além da teoria. Eu adoro a Djamila. I love you. Então, agora, Luciana. Eu vou até abrir a câmera depois dessa. Então, que o texto o trabalho da Tice vai dialogar com um trabalho que eu tive que fazer esse final de semana, não, essa semana que passou, que foi sobre a formação de professores, né? E isso que a Tiziane traz, depois de eu ter tido essa disciplina no mestrado e ter feito um artigo, né? Um artigo não, uma resenha, me fez pensar também essa questão de que a gente não consegue, não dá para esperar que a estrutura, que o Estado, que o município, né? Oportunize para a gente uma formação continuada, mas também a gente que está aqui, a gente que está na Gesta, a gente está integrada, a gente está nos movimentos, e que está nessa primeira formação, que é a graduação, ou os cursos de formações, e que a gente está, né, exatamente nesse século que tudo é acessível, que tudo é possível, que a gente precisa fazer esse movimento, porque senão a gente não vai transformar a sala de aula, né? E aí tem,
nesse meu trabalho, eu achei interessante que ela diz o seguinte, né, que sobre compreender a formação e o histórico, né, da formação, uma que visualiza que a formação de professores como profissionais competentes para o mercado de trabalho, então, você vai observar a formação como esse lugar para qualificar para o mercado de trabalho, e outra que situa a formação dos docentes como educadores, com sólida preparação cultural, científica, política, e não apenas profissional. Então, assim, a gente tem dois campos no espaço de formação, que uma é para preencher o currículo, talvez para postar alguma coisa que a Djamila Ribeiro falou, realmente, para aumentar um pouquinho o salário, quase nada, a gente sabe que não tem muita diferença, às vezes o professor tem uma formação específica de outro que não tem, né, porque é uma corrida para a gente melhorar economicamente a vida da gente, e daquele professor que realmente está imbuído em uma desconstrução, né, e eu fiquei pensando nisso, né, o papel das universidades e o papel de quem está dentro da universidade também na desconstrução desse engessamento da formação, né? Porque você passar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos dentro de uma universidade e não ter nenhum referencial teórico ao sul, né? É muito ruim. Porque tu sai para dentro de uma sala de aula, porque é isso, as pessoas não querem ser professoras e professores, mas quando a água bate na bunda, eles vão para qualquer lugar pedir uma vaga para dar aula. Aí todo mundo se acha capaz de dar aula. Vamos, aqui, baixou a Lourdinha agora. Mas, no seu percurso formativo, a pessoa não pensa nessa questão, acha que vai ser tão somente pesquisador. Então, a questão da formação continuada, eu acho que é bem importante, me faz pensar, porque eu, né, estou nesse lugar de quem está procurando fazer uma formação continuada, porque está numa educação que está se erguendo no estado de Santa Catarina por agora, né? E a gente, né, todos nós aí, brancos, negros, indígenas, né, a gente está nessa construção imerso por esse discurso colonial, por essa formação colonial. Não tem como a gente dizer que não, que a gente é totalmente free. Não, a gente não é. Isso perpassa a gente, mas precisa desse movimento individual. Mas não dá para jogar no colo do professor, né? E aí a formação continuada é isso. O professor vai ter que tirar do seu dinheiro, do seu bolso, dinheiro para formação, para viajar, para comprar livro. Ele, às vezes, não consegue afastamento da escola, né, ou da universidade para fazer as suas formações. Então, isso é custo também. E quem pode investir em formação continuada de qualidade, né, quando não se ganha bem, no momento, e eu botei isso no meu trabalho, no momento que o escuro, né, a escuridão chega mais perto da gente e que o papel do professor está sendo limado. Não há mais, né, não há mais uma concepção de que o professor é uma profissão, é um lugar importante, né? A gente tá sendo diminuído nesse exato momento, assim, principalmente por causa do Bolsonaro, do bolsonarismo, por conta dessa política que a gente está vivendo. E aí, a gente teve que ler o Paulo Freire nessa disciplina, né? O livro era Pedagogia da Autonomia, e eu achei bem importante quando ele trouxe a questão da escuta qualitativa, né? E aí e da escuta atenta, na verdade, né? E aí como que a gente procede, né? Tanto a gente quanto o professor dentro de sala de aula nessa escuta atenta para saber quem são os diversos, porque é isso, né? Quando o professor chega dentro da sala de aula e taca ali uma prova ou um trabalho, achando que todo mundo vai alcançar da mesma forma, esse professor não teve nada de formativo no processo dele. Então, para ele, todo mundo é igual e ele passa a régua. É isso, né? Então, o quanto que a gente ainda consegue fazer de escuta qualitativa, de escuta atenta dentro da sala de aula,
pensando que a sala ela pode ser transversal, né? Ela não tem uma hierarquia. E aí eu escrevi o seguinte: a formação continuada nos parece oportunizar a pedagogia progressista, que, segundo Freire, se faz com ciência e técnica, mas não somente. Ela também se faz com amor, com luta, com humildade e justiça. E este último é fundamental para que a escuta ocorra e para que assim possamos não praticar a discriminação. Já a humildade, essa nos permite estar em pé de igualdade conosco e com outras e outros, nos possibilitando enfrentar as afrontas dignamente, assinalando, então, a covardia do outro. E essa covardia é para dentro e para fora de sala de aula, né? É as situações que a gente vive dentro da sala de aula que talvez a gente ache que não consegue dar conta se não mandar o jovem infrator para a rua, por exemplo, né? Sai da minha aula, você não está merecendo ficar aqui. Então, o texto do Freire, né, que deu para me compreender e que foi importante, foi de pensar esse momento de reflexão sobre a nossa formação continuada. E eu compreendi que a formação continuada ela é fundamental para que a gente prossiga, né, nessa caminhada. E o meu último parágrafo, eu vou ler, tá, gente? Que eu dormi a tarde toda, que eu me dei de presente uma tarde para dormir, porque eu sou gente, né? Estava precisando. Por isso, sejamos os trabalhadores e as trabalhadoras em educação que busca diminuir as lacunas impostas por uma desigualdade que é fruto de uma construção histórica de um país que tem como origem a dominação de um povo por outro. A escravização de seres humanos, o genocídio de populações inteiras que tiveram desrespeitadas suas heranças culturais, linguísticas, sociais e políticas. Sejamos nós, as professoras e os professores, que lutam pelo direito à formação continuada, que lutam contra o pacto hegemônico de dominação, que luta pelo direito de ter direitos, que luta pela dignidade de aprender. Sejamos nós, aquelas e aqueles que estão presente com o olhar no futuro. Sejamos nós quem luta pela necessidade humana no campo da educação. E eu acho que eu tirei 10 nessa atividade. Ticiane, comentários? Não, é isso, né? Eu e a Lu estava conversando sobre formação continuada já esses dias. E é isso, gente. Ela me ajudou. Acho que formação continuada é isso que a Lu colocou, muito mais. Só que ainda falta, eu acho, muito para a gente compreender que elencar prioridades, sabe? Porque se a gente pensa uma estrutura, uma sociedade, pelo menos o que eu tenho, se eu coloco enquanto um projeto de sociedade emancipador, libertador, antirracista, anti-homofóbico, quais são as minhas prioridades enquanto educadora? E aí, isso vai refletir a minha prática. Porque se eu me coloco no campo das ideias, só isso, e a prática fazer o mesmo sempre, a mudança não vai acontecer. E aí eu tô fortalecendo um lado, que é o lado da exclusão. Então, só ter ideias não faz mudanças. Muito bem, agora a Ivanilde. Então, na verdade, eu só mais vou mais agradecer, né? Que se eu ainda não tive a oportunidade de ler o teu texto, não li nada, estou aqui, vim hoje mesmo para te escutar, porque eu queria ouvir o que a Tici tinha a nos dizer aí nessa dissertação, e você trouxe dados aí muito bons, né? E dados que, na verdade, não sei se é uma verdade, tá? E acho que na educação a gente tem que ter um certo cuidado, né? Para quando vir com os termos de verdade, certo, errado, essas questões. Mas pensando a educação a partir do campo da educação infantil, muito do que eu poderia colocar, a Camila trouxe ali, né? Mas tem umas questões que você colocou, que eu acho que também são centrais,
E aí eu fico muito me questionando, e aí eu gostei muito, porque tu traz essa prática, né, como uma prática do professor mesmo, esse professor que vai se investigar, que vai se questionar. Eu acho que também isso falta muito, sabe? Isso falta ali na base mesmo, que é a educação infantil. Eu penso que talvez a gente poderia, vamos supor, tensionar um pouco essa estrutura, se a partir da educação infantil a gente tivesse práticas que fossem práticas que questionasse e práticas que observasse o que está acontecendo ali na prática, na educação infantil. Quando você passa uma proposta para as crianças, a partir dali, as crianças, elas vão nos trazer muitos indicativos. Eu penso que, na verdade, uma grande falha está ali no campo da educação infantil, porque isso inicia pensando que a criança, enquanto ser humano, se apropria desses conhecimentos ou desses saberes lá dentro das suas casas, né, e nos outros meios aí, tanto igreja e tudo mais, por onde ela passa ou por onde ela anda com a sua família. E aí, chegando na educação infantil, você tem a primeira, vamos supor, martelada, ou melhor dizendo, o primeiro tijolo sendo assentado dessa questão racial, né? E é tão... não é sensível, mas tem uma palavra que a Nilma traz, que agora eu esqueci, me fugiu mesmo, que acontece dentro da sociedade brasileira, que ela perpassa todas essas relações, né? E isso se dá ali na educação infantil. E muito se dá também por esse olhar que tu traz aí, que nós, enquanto professoras, a gente não observa e não tem esse cuidado de olhar para essa prática, refletir sobre essa prática, e aí, na rede, a rede parte da educação infantil, como ela traz ali umas ferramentas que são centrais ali, mas que, na prática, isso não acontece. Que é o quê? É planejar, registrar e avaliar. Isso, na educação infantil, é muito falho, porque isso não acontece, sabe? Porque se isso acontecesse, o profissional da educação infantil já ia fazer muita reflexão da sua prática. E o professor da educação infantil, ele não se compreende como um professor que tem uma consciência política, sabe? Parece que ele está ali, ele é um profissional cuidador. E isso está ficando muito explícito nessa pandemia. Tanto é que, agora, saindo um pouco da tua dissertação e voltando para o que está acontecendo, é o caso da greve, né? A greve, boa parte dos profissionais da educação infantil, eles não estão em greve. A maioria que está em greve são os profissionais dos anos iniciais, né? E educação infantil, nesse momento, a maioria dos professores não foram para a greve. Isso já implica como esse profissional se vê lá na prática, se coloca, né? E eu acho que isso está faltando muito, né? E eu acho que isso a gente precisa avançar muito. E aí eu concordo com a Lu quando ela traz aí essa questão dessa formação aí continuada, que deveria ser uma formação, mas uma formação reflexiva, né? E aí, ou pensando mesmo ali na Bell Hooks, quando ela vai, naquele livro Ensinando a Transgredir, né? Eu acho que ela fala muito dessas questões, né? De como a gente de como avançar nisso tudo, né? Eu não sou... Vou confessar uma questão aqui, eu não sou muito leitora de Paulo Freire, né? Eu acho que eu já li uns 2 ou 3 livros no máximo de Paulo Freire, e eu penso que isso me falta, assim, sabe? Na hora de pensar muito essas questões dentro do campo da sociedade, dentro da sociedade brasileira, assim. Mas eu penso que o que você trouxe ali é umas questões que a gente vai ver que, se isso já tivesse movimento lá na educação infantil, então as crianças, quando chegassem aí
nos anos iniciais, eles não estariam com essas questões segmentadas, né, enquanto África, porque ali na educação infantil, mesmo quando vai ser trabalhado, que vão trazer justamente questões, né, que a África é um continente, só os animais que vão apresentar de África, quando muito que apresento alguma música, na verdade, nem isso não apresento, vamos falar das tribos africanas, é como se o continente africano não produzisse conhecimento, né? É como se os conhecimentos não viessem de África e como se os povos indígenas que aqui já existiam não tiveram, não nos deixou nada de legado, né? E se a gente for ver também, foram os povos que nos deixaram legados aí maravilhosos, né? Então, na verdade, eu não tenho pergunta, na verdade, mas era só mesmo para dialogar aí com vocês e dizer assim, e agradecer, no caso, né? Agradecer a você, e muito do que eu tinha para falar, a Camila falou aí, porque, na verdade, nós duas trabalhamos aí na mesma rede, na educação infantil, mas eu vejo que é isso, assim, ser professor é um ser político, né? E a partir do momento que você tem isso, você vai buscar uma formação e você vai ver que formação, ela não se termina dentro dos 4 anos e meio do curso de pedagogia, no meu caso. Ela vai além, e aí você vai buscar. E aí você não vai fazer o curso da prefeitura porque você quer uns R$2 a mais no teu salário, ou melhor, pode até ser mais, mas vamos dizer assim, não, você vai buscar, porque você quer compreender mais, você quer entender mais, você quer dialogar mais, você quer compreender os seus pares e você quer levar isso para os seus alunos, você quer provocar os seus alunos. E isso falta muito. Eu não sei se só a formação consegue dar isso, mas eu acho que a gente também tem no Brasil, hoje, uma questão que é muito central, que é a questão da formação EAD, entendeu? E aí acho que a formação EAD, ela também, pensando assim, quando você faz um curso de pedagogia na UFES, que você tem 4 anos e meio, e você tem uma dinâmica ali que se dá entre um debate que não é um debate vazio, mas é um debate teórico, é um debate de concepção de ideia, não só de ideia, de visão de mundo, visão de educação, dentro da educação EAD, eu vejo isso como uma falha muito grande, porque é você e os textos, sabe? Não sei, assim, e eu acho que os anos iniciais e a pedagogia, no caso, a pedagogia em si, e a educação infantil, ela está minada por esse processo, assim. Mas eu não sei, eu acho que é só para a gente pensar, eu acho que talvez tenha gente aí que queira ajudar mais aí nessa reflexão da educação IAD. É isso aí, meninas. Muito obrigada, Tíci. Preciso ler o teu texto. Pode mandar para mim, tá, Tíci? Que eu leio. Tíci, quer algum comentário? Então, passamos a palavra para a Clara. Oi! Estão me ouvindo bem? Vocês estão ouvindo algum barulho externo, assim, a minha voz, que tá ruim? Tá, que bom, porque tem uma panela de pressão no fogo. André, te apresentando visualmente aqui a primeira vez. Tíci, primeiro de tudo, obrigada pela tua fala, parabéns. Né, eu li um pouquinho do teu texto agora, antes da formação começar, mas eu quero ler todo. E não é nenhuma pergunta, é mais mesmo uma reflexão, né, e uma forma de eu meio que tentar colocar a minha voz mais aqui presente nesses espaços que eu sempre fico um pouco, né, com vergonha. Mas, enfim, quando você estava falando sobre descolonizar as práticas, eu comecei a ficar inquieta, assim, né, e meio que pensando. E aí me veio algumas lembranças da faculdade,
que eu ainda estou, né? Mas acho que não é um termo nem muito, pelo menos eu acredito que quem fez licenciatura aqui conhece o termo PPCC, né? As práticas pedagógicas como componente curricular. E na biologia da UFSC, né? Eu sou do curso noturno, a gente nunca fez PPCC direito. A gente nunca fez PPCC, né? E é uma crítica minha, de outros colegas e até de alguns professores que hoje estão começando a entender o que é PPCC. E aí, na biologia, a gente perdia esse tempo que era, sei lá, 18 horas da disciplina, mais ou menos isso, assim. E a gente perdia tempo, e muito mais do que 18 horas, fazendo jogo, fazendo célula de massinha, enfim. E não digo perder tempo, mas fazendo coisas que todo semestre, todas as turmas fazem. Gastar dinheiro fazendo jogo para jogar fora, porque ninguém vai usar em nada. E aí eu fiquei pensando, cara, essas PPCCs seria uma baita oportunidade de, em 18 horas, descolonizar as práticas. E em nenhuma disciplina isso foi feito. Ecologia, botânica, zoologia, biologia celular, embriologia, em nenhuma disciplina da bio, nenhuma PPCC foi descolonizadora. E eu fiquei muito inquieta com isso, porque seria uma baita oportunidade do que ficar fazendo joguinho, gastando dinheiro e tempo para quando terminar a disciplina jogar fora. Né? Então, é isso mesmo, a gente não descoloniza as práticas, nem no colégio, nem na faculdade, nem na licenciatura, e está na hora de começar a mudar isso. E era só isso a minha fala agora. Obrigada, Tice. Que agradeço, Carla. Iva, nem precisei falar nada porque tu é maravilhosa, né? Dispensa comentários, uma honra. Não. Aprendo muito com você, muito. Eu fico quietinha quando tu tá falando, porque a sabedoria tá aí. Na verdade, eu depois que a Clara... Ai, fiz coisa errada, viu, gente? Mas eu tenho... Esse é minha falha. Minha falha é essa. Né, essa é a minha falha. Mas tem uma questão que eu era muito ter que falar, e eu não fiz. Sabe qual era? Eu via, quando você iniciou falando, Ticiane, você fala branco, pá daqui, pá de lá, eu falei, meu Deus. Cara, ano passado, eu vivi isso tudo, assim, sabe? Eu ia falar sobre a questão racial e mas eu fui chamada de agressiva, disto e daquilo. Aí eu fiquei te ouvindo, eu falei assim, meu Deus, olha, Tice, nós somos muito guerreira, porque a gente continua aí na luta. E, ao mesmo tempo, eu também me compreendi o quanto eu era militante, né, ano passado, sabe? Porque quando você estuda uma determinada questão da sociedade, e aí quando você vai para esse campo, para o chão das unidades, tem essa formação, e quando vem essas questões, e aí você consegue dizer, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de abrir a boca, eu tenho que falar. E aí parece que ninguém te segura, né? E aí eu escutei você falando e eu me via falando ano passado, sabe? E era bem assim que eu ia para cima, sabe? Assim, com tudo, assim, e o quanto isso é potente, né? E o quanto isso é gratificante, porque aí a gente se reconhece como sujeito político dentro disso tudo, né? Mas era isso. Também não era nem uma pergunta, viu? Era só para dizer que eu me identifiquei muito contigo ano passado. Aí, desculpa aí, Cleis, tá? Perdão.
É isso, Iva, é essa potência, mas eu acho que essa politização, esse pacto, não deixa a gente se calar. Por isso que eu falo que se você está construindo, aberto, né, e aberta a reconstruir essa tua prática, a descolonizar essa sua prática, você não consegue mais se calar, sabe? Cada um vai agir e vai trabalhar da forma onde consegue e se colocar, mas não passa mais despercebido um conteúdo eurocêntrico, você não consegue mais ficar confortável nessa posição de privilégio, você precisa fazer alguma coisa, e é isso que a gente precisa ter, cada um e cada uma de nós, enquanto educadores, enquanto professores, precisamos ter essa formiguinha todos os dias nos beliscando. Clara, isso que tu colocou vem muito do que a Lu falou, eu falei sobre a estrutura, né? A estrutura não quer que a gente reconstrua as práticas ou descolonize os currículos, os conhecimentos, porque essa estrutura foi criada por eles, pelos colonizadores, pelos assassinos, né? Pelos genocidas. Então, eles não querem sair do lugar de poder deles, porque conhecimento é poder. E quando você descobre que a humanidade não nasceu no continente africano, não nasceu na Europa, né? A humanidade não nasceu na Europa. Os conhecimentos científicos, matemáticos, biológicos não nasceram na Europa, e sim no continente africano, aí a gente passa esse poder para um outro espaço, e a gente é obrigada a refletir essa estrutura de sociedade atual. Então, que nós consiga cada vez mais nos refletir para que na nossa prática futuramente apareça esse repensar de todas e todos. Agora é a vez da Mara. Boa noite. Estão me ouvindo? Oi, Tice. Obrigada, porque é sempre um aprendizado, né? Ouvir a Ticiane e ouvir essas mulheres que falaram agora antes de mim, principalmente essas mulheres que atuam na educação negra, né? Nessa transformação da educação dos povos negros. E isso é muito importante para mim, porque hoje eu faço parte do outro lado dessa construção. E aí eu queria dizer o quanto isso para mim é de extrema importância na minha formação, e digo isso que não na formação acadêmica. Acredito que a minha construção como ser humano, como mulher negra, né, como essa pessoa que abriu mão de ser uma peça da máquina capitalista, né, e começou a passar por essa transformação, e isso não se deu, e eu digo com toda certeza, não poderia dizer isso até quando fosse apresentar meu TCC, que a minha formação e a minha construção de conhecimento, ela ficou muito maior e teve muito mais significância a partir das formações dos povos negros, né, da cultura africana, do que da minha formação acadêmica como arquiteta e urbanista. O que eu tenho para contribuir com a sociedade hoje se dá a partir dessas formações. Porque o meu posicionamento, né, ele se dá muito a partir disso, gente. Porque o que eu aprendi e a forma que agora eu consigo me posicionar diante dessa descolonização é incrível. Para quem me conheceu há um tempo atrás e para quem me vê agora falando e me posicionando, né, e não ficando quieta e argumentando e dialogando e cada vez mais querendo saber desse meu povo negro, porque agora já falei para todo mundo que estou fazendo um curso de extensão, e aí procurando saber mais sobre esses povos negros, bairros negros, o que acontece com essa população, e a minha percepção
na vida, ela é incrivelmente, assim, visível. Né? E eu agradeço muito por todas essas mulheres que cada vez que tem essa transformação, cada vez que elas falam, cada vez que elas me dizem o quanto é importante a gente fazer com que isso não fique só no hoje, nessas horas que a gente está aqui, e que a gente faça isso não só teoricamente, mas na prática. É incrível. E aí, como nesse processo de conhecimento e admitindo que não tive esse tipo de informação, eu me dou o direito de fazer perguntas bobas às vezes. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para ti, o que é o teste esse do pescoço, porque faz parte do meu conhecimento, entendeu? E eu não vou deixar isso passar em branco e ficar questionando e vou para o Google. Eu não posso ir para o Google perguntar o que é o teste do pescoço, eu tenho que perguntar para quem já tem uma base, para quem já tem uma estrada, para quem fez uma pesquisa, para quem pode realmente falar na minha língua. O que é isso? Porque eu vou no Google, com certeza, e eu vou achar a resposta. Ou eu vou no Wikipedia e vou achar essa resposta. Mas eu não vou ouvir e vou perder a chance de ouvir a fala dessas mulheres, né? Como processo dessa transformação. Então, para mim, é muito importante eu ouvir delas, né, e dos negros, o que significa tal coisa. E aí eu não me sinto envergonhada em perguntar, porque eu sei que minha formação educacional, ela não me trouxe isso. Nem lá no meu primeiro tijolo, como diz a Ivanilde, né? Eu estou fazendo o processo inverso, eu estou desconstruindo tudo aquilo que a colonização fez eu acreditar de uma outra forma. Eu estou desconstruindo, tirando tijolos, quebrando paredes. Então, eu estou num processo de crescimento a partir da destruição, a partir da desconstrução. Então, para mim, isso é muito importante. Cada pergunta que me vem à cabeça, eu perguntar mesmo, embora elas até pareça que seja a bobagem. Mas é a minha bobagem que eu preciso que ela fique visível na minha cabeça para que uma hora alguém falar alguma coisa, eu possa... faz isso. É isso. Tipo, que nem eu tive uma conversa agora essa semana, e aí eu não quero me prolongar muito, mas é só contar um relato, assim, o quanto é importante eu ter esses conhecimentos. Aí a pessoa veio me dizer que a construção das pirâmides foram feitas por alienígena. E eu olhei para ele e digo, tu é um alienígena, pelo amor de Deus, cai na real. Porque aí eu olhei para ele e digo, se alienígena for negros, então realmente foram feitos por alienígena. Se esse alienígena que você está falando são povos negros, e eu digo, e aí é bom que você desconstrua dessa sua cabeça que os povos egípcios são aqueles brancos de cabelo lisinho e escorrido. Desconstrua isso, porque realmente é um povo africano que construiu o Egito. A cultura, as ciências, a matemática, tudo foi construído. E cada pedra daquelas que você está falando, que foi posta lá por alienígena, não. Foi posta em cima da força de muitos negros puxados da corda, né, sem nenhuma ferramenta metálica, que isso é muito, muito mais assim, bizarro ainda da gente pensar, que foi numa construção tipo forjado na pedra, né, sem a parte, porque ainda não tinha sido descoberto o metal naquela época. E isso é uma coisa que a gente precisa falar. Não é engano seu, eram pretos mesmo. Não foi nada disso. Assim como os índios eram os primeiros povos daqui, depois vieram os negros, que construíram muitas cidades, reergueram muitas cidades e fizeram muitas coisas que acontecem agora, que a gente vê no urbanismo e na arquitetura, a partir dos negros, que nos é negado, tipo a construção de pau a pique. E agora a gente tem a bioconstrução, gente! No século XXII descobrimos a bioconstrução, que maravilha! Mas os indígenas já usavam a bioconstrução, gente, pelo amor de Deus! Onde é que tá escrito isso, que foi eles que estão fazendo a bioconstrução? Entendeu? Então, é isso. Então, esse meu conhecimento me faz eu zombar
zombar em cima dessa mediocridade da civilização colonial. Eu zombo com muita, assim, sabedoria no que eu estou fazendo e por isso que eu faço essa pergunta, Tis, para não ser ignorante na hora de eu poder aplicar isso, tipo, a faca no estômago. Mara, perfeita, né? Eu também tive uma conversa essa semana sobre os conhecimentos tradicionais, né? Que agora é tudo roots, né? Tudo os conhecimentos. Não, a gente descobriu, a gente fez pesquisa e agora a gente sabe. Os povos africanos, os povos indígenas estão trabalhando com isso há séculos já, querido. O seu privilégio branco que não te trouxe a informação certa. Mara, não é uma pergunta boba, é uma pergunta muito importante, é uma provocação que eu faço e deixo no ar, esperando vir questionamento e perguntas sobre isso, e você pegou o time certo, porque na graduação a gente começou a conversar sobre esse teste do pescoço, que um texto do Kabengele Munanga vai dizer que a sociedade brasileira precisa fazer o teste do pescoço, que é levantar o pescoço e olhar à sua volta e identificar em qual lugar os negros estão aonde você está inserido. Dentro da universidade, aonde você enxerga os negros e os indígenas? Dentro de um tribunal de justiça, onde estão os negros e os indígenas? Num shopping, aonde está? E se você não se incomodar com isso, é porque você é o miserável na história. Porque numa sociedade onde a maioria da população é negra, a gente entra numa sala de aula, na universidade, e não tem um estudante negro, significa que você está contribuindo para essa exclusão. É bem isso, é esse teste de pescoço social que a gente precisa fazer todos os dias. Nos espaços onde você circula, onde estão os negros. E se você consegue fazer essa crítica, né, ter esse senso crítico para se incomodar com essa realidade. É sobre isso, mano. Mas você, como sempre, maravilhoso. Pegou o time. Muito bem, não temos mais ninguém. Mara, quer falar? Não, só queria agradecer, obrigada. É bem isso mesmo. É bem esse olhar que é preciso a gente olhar e não só olhar. Se tem alguém perto que não tem essa oportunidade de ter essas mulheres, né, como elemento de construção de conhecimento, você falar. Você percebeu que só tem branco ali e que o preto está lá com balde? Você está vendo aquilo ali? Porque se a pessoa se faz de cega e não quer ver, vira a pescoço dela, mostra lá, olha aqui, está acontecendo tal coisa. Olha, percebe isso, vê o quanto isso está sendo racista, quanto isso está sendo preconceituoso, sabe? Mas realmente não precisa criar muito conflito, mas fazer com que a pessoa se ponha no lugar do outro, sabe? E aí eu percebi também uma coisa que eu estava falando com o Kleiser, eu quero ver se eu trago para uma formação, é o quanto estão visibilizando a figura negra agora, a partir do assassinato do negro lá nos Estados Unidos, do John, né? George Floyd. George Floyd, a partir dele, o quanto a mídia está usando o negro agora em tudo que é propaganda, gente, na propaganda de carro, da Ford, da Volkswagen, sei lá, em coisas que eu vi assim, muito bizarras, o negro como figurante. Como figurante, não, como personagem principal. E o quanto isso é bizarro da apropriação das pessoas para usar a mídia, né, que agora ela está em foco, trazendo o personagem negro no que te convém, né? Usar o negro naquilo que te convém. Obrigado, Mara. Então,
Vou fazer uma pergunta para a Tici, né? Mas ninguém se inscreveu ali, mas eu quero parabenizar a Ticiane pela formação, né? Nós teremos outra formação com a Ticiane, depois com a Gestos, né? E aí a Ticiane vai trabalhar a Bell Hooks na formação da Gestos, então será dia 12 de junho. Em junho a Ticiane volta para fazer formação lá na reunião da Gestos. Mas, Ticiane, eu queria fazer uma pergunta, né? A partir das tuas reflexões e a tua escrita do capítulo 3, né? Que você fez a análise com os estudantes do 8º e 9º ano. Aí eu quero fazer a pergunta no seguinte sentido. Como era o seu processo educacional quando você, não sei se você se lembra, mas quando você estava no 8º, 9º ano, ou no ensino médio, né? Relacionado às temáticas africanas. E agora que você está com as suas sobrinhas, né, com o seu sobrinho, como é que é você acompanhar o processo de estudo deles? Você está tendo essas temáticas africanas, como é que você faz essa mediação, traz outros materiais, vai lá na escola de frente enfrentar a professora, como é que é o negócio quando era você pesquisadora, viu essa realidade com os estudantes e como é que você vê essa geração a partir das suas sobrinhas e seus sobrinhos? Então, né, eu virei professora de geografia, história, física, matemática, tudo com a pandemia. Mas antes da pandemia, então, durante a minha formação, o que me levou para, desde muito nova, querer trabalhar na educação, antigamente eu queria ser professora de geografia, eu lembro, que durante a adolescência eu queria fazer geografia, mas aí eu entendi que foi porque estimulada com uma atividade específica na aula de geografia, onde a professora fez uma atividade que ela colocou os contornos dos continentes para a gente. Aí ela recortou um monte de revista Famílias, e aí pediu para a gente colar nos continentes, só que não tinha o continente africano. Isso não tinha, eu identifiquei depois. Só tinha os outros continentes. E aí um monte de família branca, ela recortou da revista e pediu para a gente colar nesses contornos do continente as imagens dessas famílias representando a nossa, de onde a gente achava que a origem da nossa família. E aí eu lembro que nessa atividade, tipo, tava eu e uma outra estudante negra na sala, a gente se olhou, não teve identificação com aquilo, e ficamos ali de boa e saímos da sala. E depois isso me bateu, porque eu tive também, apesar de ter sido criada numa cidade muito racista, que até hoje segregacionista, eu tive o meu irmão, que era militante, que me incluiu, me trouxe essas discussões desde muito cedo, gente. 15 anos de idade, meu presente de aniversário foi um mês que ele me deu para ler Casa Grande Senzala. Foi isso, assim. Tu vai ler isso porque você precisa se entender na sociedade, isso aqui não é muito bom, mas contribuiu com o pensamento onde você está inserida. E ele me obrigou a ler aquilo, odeio até hoje, mas tive que ler. E aí, muito cedo, eu queria ser professora de geografia, porque como assim? Faltou África, faltou referência, faltou isso, eu quero ser. E aí, com o passar do tempo, eu entendi que eu queria trabalhar com a história, porque eu entendi que o problema na escola era essa história invisibilizada dos meus ancestrais. Então, isso sempre foi uma briga na sala de aula. Eu sempre fui a aluna chata, a aluna que não estava bom, a petulante, a que não escutava o professor. E tem um processo histórico de educação, de formação bem difícil, porque eu era tida como a adolescente problema, que questiona o professor. E a minha formação se deu nos anos 90, início ali dos anos de 2008, acho que eu terminei o ensino médio. 2008 ou 2006, não lembro. E aí, quando eu vou para a sala de aula, quando eu vou para a graduação, que eu construo essa formação, eu vou atrás das minhas sobrinhas, da formação delas, entender, e não tem ainda, né? Tipo, como assim? Numa atividade do meu sobrinho,
colocando que o Egito estava no Oriente Médio. O Egito não pertence ao continente africano. E aí eu sou, mais uma vez, a professora responsável em formar eles em sala de aula e ir na escola cobrar conteúdo. Então, lá aqui na escola mesmo, na aula do Câmara, eu tenho as professoras do meu WhatsApp, porque elas já estão cansadas, e eu espero que esse cansaço se reflita numa prática de educação diferenciada para elas, que elas entendam que elas precisam incluir isso, porque eu apresento a problemática para elas em cada atividade que os meus sobrinhos vêm trazendo, porque elas falam em sala, elas cobram agora. A Estela, semana passada, teve problema com a professora, porque a professora de português estava falando que o Machado de Assis era branco, e aí a minha sobrinha já se colocou, já trouxe umas referências, e aí a professora ficou desconfortável, tirou ela da sala, e aí vai eu em sala de aula, vai eu até a escola fazer essa mediação, essa formação. Por isso que eu já entendi que o meu projeto político e militância não pode ser limitado à minha prática dentro de sala de aula. Enquanto eu sou o sujeito, como tia, como companheira, como namorada de alguém, como filha de alguém, e todas e todos temos que pensar dessa forma, Cleiser, porque se eu tenho uma prática de educação emancipadora dentro da minha sala de aula e com os meus amigos eu não busco desconstruir eles e não vou para o enfrentamento, por mais que seja cansativo, com outros professores, não vai mudar. A gente vai continuar reproduzindo isso. Na semana passada, eu escutei de uma professora que eu era militante demais porque eu sou encardida. Porque ela não conseguiu falar que eu era negra, né? Pela minha pele ser clara. Então, negra é algo muito pior na cabeça dela. E aí, ela falar que eu era encardida ia ser melhor. Então, tipo, as experiências que atravessam o meu dia a dia que me faz e que me motiva, de certa forma, que também me cansam, né? Pensar uma sociedade melhor. Porque se eu construo uma prática aqui de só dialogar e falar com os meus iguais, no que vai ser avançado? No que a gente vai avançar? Então, tipo, as 2 horas que eu fiquei debatendo com essa professora foi uma formação para ela e para mim, para que eu entenda de que lugar ela está saindo e que ela entenda que ela precisa mudar a prática dela. Ou ela muda ou ela vai ter que me engolir. Ela vai ter que incluir história de África, história indígena na aula dela, porque eu vou estar cobrando, porque eu quero que as minhas sobrinhas tenham uma prática, uma educação antirracista. E isso não é só uma professora, são todas outras. Então, foi até o que eu falei na reunião de professores na semana passada. Ou vocês implementam algo que uma lei federal obriga, ou vocês vão ter que me engolir todos os dias na sala de aula de vocês. Ponto. Não chega, cansei de sugerir. É isso ou nós vamos brigar. E aí eles fazem porque precisam satisfazer. Aí já está vindo atividade já com coisas complementares. E eu falei, eu vou corrigir essas atividades. Se precisa ser eu, essa pessoa que vai fazer isso, eu vou fazer. Só que eu preciso de mais pessoas, mais educadores, mais pais e tias atentos para isso, para que a gente cobre. Porque é só cobrando que a mudança vai acontecer. Não adianta ficar na teoria. A questão da prática. Eu só queria concluir. Oi, Iva, eu também não leio muito Paulo Freire. O Clay, você sabe, tenho várias críticas aí. Eu sou mais a Bell Hooks, mas eu entendo a importância dele, porque eu passei por uma graduação na UDESC de licenciatura, que eles amam Paulo Freire, mas eu, como leitura obrigatória, eu não li Paulo Freire em nenhuma disciplina.
Eu que fui buscar por fora, porque a gente entende a importância, né? Dentro do seu limite, precisamos fazer a crítica, mas também precisamos usar. É isso. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos encerrando. Ok, então a... Camila Kleiser. Camila. Desculpa, é que eu estava com o microfone desligado aqui, desculpa. Ah, tá. Fale, eu fico aqui me questionando, assim, me perguntando, assim, tu te vê como uma mulher negra, né, Tici? Mas as pessoas não te veem como uma mulher negra, te veem como uma mulher branca? É isso que eu fiquei me questionando agora, assim. Porque tu falou da questão do encardido, né? Que a mulher te viu como falou para ti ali que tu era encardida e tal. Como é que isso se dá, assim, para ti? Essas relações. Então, Camila, essas relações, essas discussões, a gente entra na questão do colorismo, né? Que, como eu sempre falei, até chegar aqui em Florianópolis, porque eu fui criada lá em Guarapuava e depois Curitiba, são cidades racistas que ninguém tem problema de me ver enquanto que, né, de falar e de ser racista comigo, mas aí a gente chega aqui no sul do Brasil, na Europa brasileira, onde não existe negros, e que aí o racismo velado é gritante. Aqui, aí, esse próprio termo encardido é um termo colonial racista, que é dito para os pardos, né? Porque para me colocar num lugar, você não é branca, então não se sinta branca, mas você não é tão preto, então você vai acessar um espaço aqui de privilégio, mas, eu estou marcando que você é menos do que eu. Você está abaixo do que eu. É uma estrutura racista, né? É uma estrutura de privilégio, onde essa mulher branca não me vê enquanto uma mulher branca também, e quis me pontuar que, você é encardida, você tem um lugar abaixo do que eu, abaixo o teu tom aí. Não me cobre mudar práticas pedagógicas, porque eu pertenço à classe dominante, você não me alcançou. Eu entendo isso. E isso parte do racismo no subconsciente dela. E eu sei o meu lugar. Do mesmo tempo, eu sei que por eu ser uma mulher negra de pele clara, eu tenho privilégios. Porque ela sinalizou ali o meu lugar. Ela falou para mim, você é encardido, então por isso que eu estou te escutando. Porque eu tenho certeza que se fosse uma mulher de pele retinta, ela não estaria escutando. E aí parte de eu, enquanto Ticiane, que entendo o meu lugar de privilégio, de negar esse privilégio. Porque daí a gente entra na discussão do colorismo, que faz com que muitos negros e negras não se enxerguem, negros e negras de pele clara, não se identifiquem enquanto negro, porque tem esses acessos e esses privilégios, e aí com bastante aspas, né? Que faz com que ele se sinta, não, eu não sofro tanto isso. E aí, quando ele se coloca como um não negro, ele está reforçando um pacto colonial, tão racista quanto. E aí a gente precisa negar esse pacto, a gente precisa negar esses espaços de privilégio. E aí entender que não é bom você não ser lida como negro, porque você tá menor do que ela, sabe? Você está sendo lida como uma encardida, como uma inferior. Calma aí. E é muito foda, assim, porque na cabeça dela, o racismo inconsciente dela me colocou como inferior a ela e me colocou no lugar. Mas quando eu apontei isso para ela, ela não conseguiu identificar isso. Ela, não sou racista, não. Tá, não, Tiziane, você tá doida. Não, olha isso, é outra coisa que eu quis dizer. Mas aí eu pontuei, eu falei, você me colocou no... Você não podia me chamar de preta, porque a minha pele não é retinta, mas você precisou reforçar que eu sou inferior a você. Então, eu sou menos do que você. Eu sou encardida, que é um termo bem colonial e bem racista ao mesmo tempo.
Mas é um processo, né? Um processo de descolonizar, de discutir, de apresentar informações, de construir identidade, que perpassa todos os meandros da nossa sociedade. Quem sabe um dia a gente alcança, né? Ok, mais alguém? Fechou, então? Estamos já no horário. Então, gostaria de convidar o pessoal a abrir as suas câmeras para a gente deixar registrado a participação de todas, todos e todes, né? Agradecer imensamente a participação da Ticiane, da formação no Projeto Integrar, e lembrando que nós temos as nossas formações, né, todos os sábados, já temos agendado até dia 12 de junho, já está agendado formações do Integrar, até 12 de junho, e que semana que vem teremos feriado, então, no feriado a gente não vai fazer a formação, mas no dia 8 de maio teremos a reunião da Gestos com formação, que vai ser através de um documentário, que depois a gente vai mandar lá no e-mail do Projeto Integrar, para que as pessoas possam assistir o documentário e participar também da reunião da Gestos, com as pautas da Gestos e do debate sobre o documentário, né? Então, passo a palavra para a Ticiane fazer as suas últimas palavras e considerações do processo formativo e agradeço a participação de todas e todos. Já falei bastante, só quero dizer, gente, que eu estou disponível para tirar dúvidas, para dar indicação de leituras, biografias. Eu sempre mando aí para a galera que me pede, eu tenho bastante coisas, bastante dicas e caminhos para a gente trabalhar. Então, se quiser, é só me mandar um e-mail ou me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu tenho bastante referencial biográfico para todas as áreas. Muito obrigado, Tice. Então, tchau a todos, todas e todes. Tenham uma boa final de semana, boa semana, e a gente se vê nas próximas formações. Até mais. Tchau, gente. Se cuidem. Obrigada, Tice. Falou, valeu. Tchau,